minha dor, a nossa dor. Primeiro, ela é pessoal e intransferível. E ninguém pode compartilhar conosco a dor que é do nosso próprio íntimo. Podemos, sim, entender que o outro carrega dor, mas compartilharmos daquela dor não é possível. Assim como não é possível que o outro compartilhe da nossa dor. Por que isso não é possível? Por um simples motivo. Nós gostaríamos, por exemplo, que os nossos amigos, os nossos familiares, os nossos entes queridos compreendessem a dimensão da nossa aflição, compreendessem a profundidade do nosso sofrimento, compreendessem o quanto nós estamos mergulhados nesses abismos profundos de uma dor íntima, de uma dor que nos faz sofrer e sangrar, só que os demais não conseguem participar. E por mais que eu queira mostrar ao outro, transparecer ao outro o quanto eu sofro, eu percebo que ele aparentemente ignora o meu sofrimento. Não se interessa, não se preocupa. É como se eu me sentisse completamente abandonado no abismo infinito do meu próprio sofrimento. E a pergunta é: por mais que eu queira compartilhar, o que é que impede que eles entendam o que eu estou passando? Que mais impedem e evita essa troca de solidariedade diante da dor? Por que não é possível? Existem experiências, meus queridos amigos, irmãos e irmãs, que nós precisamos viver. Existem experiências que nós precisamos participar em nós mesmos, para que elas possam ser melhores dimensionadas, para que elas possam ser melhor compreendidas por nós mesmos. Cada um de nós, cada criatura, traz a sua própria dor. Nós que aqui estamos encarnados e desencarnados, trazemos a nossa própria dor. E cada criatura, por ter a sua própria dor, está preocupada com esse fardo que a está esmagando. Não é que ela não quer participar da sua dor, ela já tem a sua própria. E muitas vezes esse fardo, que ela acredita que é muito maior do que a do outro, impede que ela se interesse pelo sofrimento daquele que está próximo, daquele que está ao lado. Entender esse mecanismo nos faz libertar que o que acontece comigo, o que acontece com vocês, o que acontece com os nossos amigos, com os nossos afetos, eles estão também igualmente sofridos. É um filho que se perde, é um ente querido que parte inesperadamente, é uma doença que surge, que nós sabemos, dentro da nossa fragilidade orgânica, que ela irá sim nos levar ao plano espiritual. Esse sofrimento psicológico, essa mente perturbada, esse desequilíbrio que nós vivemos nos dias de hoje, são dores que afetam a todos. Mesmo que eles não falem, eles passam por momentos difíceis. Aquele que aparentemente ignora o sofrimento da mãe, o sofrimento do pai, o desespero da família, também carrega a sua dor. Muitas vezes essa dor, ela é provocada por ele mesmo, dado aos princípios em que ele se encontra ainda ligado à cadeia dos instintos, ainda não está voltado para si. E é necessário compreendermos que esses nossos amigos, esses nossos entes queridos, mesmo que eles não falem, também passam por momentos difíceis e sabem que muitas vezes o não falar aumenta a dor daquele que ele ama, mas ele não quer transferir esse cargo doloroso para aquele que ama, que já tem a sua própria dor. A dor reparação, ela é como uma espécie de calvário. Por que nós falamos sobre o calvário? Porque nós acreditamos que o nosso calvário de dor
é insuportável, que ele é demasiado e que tudo de aflitivo que existe no mundo acontece conosco, acontece somente comigo. Mas a dor é universal. A dor ela é universal porque chama-se dor para reparar, para nos fazer entender os momentos em que estamos vivendo. Porque quando nós acreditamos que somente nós estamos sofrendo, nós estamos ignorando, consciente ou inconscientemente, os testemunhos de sofrimento do Calvário dos demais. Todos têm o seu próprio Calvário. Alguns mais íngremes, alguns mais demorados, alguns mais intensos, alguns mais escuros, mas todos nós temos o nosso Calvário. Todos nós carregamos um sofrimento íntimo que muitas vezes sequer nós conseguimos definir o que é. É algo indelével que está nos envolvendo, está nos pressionando, está nos compactando e nós não conseguimos definir o que é, mas sabemos que está ali. O Calvário de cada um de nós pode nos levar a esse processo, ao processo da loucura, porque muitos enlouquecem de um momento para o outro. E nós não encontramos uma causa que justifique aparentemente essa loucura, esse desvario da mente. Por que é que eles enlouquecem de um momento para o outro, segundo o nosso ponto de vista? Essa loucura não é repentina. Ela já vem ao longo do tempo. Ela vem ao longo de sofrimentos que passam e aparentemente jamais terão fim. São aqueles que já não suportam mais manter o equilíbrio da própria mente, por fragilidade das suas resistências espirituais. Não conhecem a mensagem do Mestre Jesus, não conhecem o seu evangelho de amor, não conhecem que a presença da espiritualidade, que trabalha ao lado da luz, está ali ao lado dele também, ou dela. Não têm esse conhecimento. Acreditam-se sozinhos, abandonados na própria dor. Acreditam que todos os recursos que foram colocados à sua disposição não foram suficientes para tirar daquele momento de escuridão profunda da própria alma. E enlouquecem. E aí se dão conta de que todos aqueles que tentaram socorrê-lo também têm a sua própria dor. E tomam atitudes as mais desproporcionadas. Alguns mergulham nas drogas, outros mergulham na corrupção, outros mergulham no desvario do sexo, outros mergulham no fanatismo religioso. São formas de loucura, porque ainda não compreendem que a dor, se ainda não chegou, conscientemente chegará. E como chegará? Diante do princípio de nós não nos magoarmos. Quando nós não nos magoamos com aqueles que não são solidários, com aqueles que não compreendem os nossos momentos de angústias, quando nós percebemos que eles já têm a sua própria cota, que eles já têm o seu próprio processo de tentar esconder e esquecer a sua dor, nós começamos a nos libertar do vínculo do sofrimento, das escolhas do outro. Porque se o caminho é do outro, nós vemos que a dor que ali o espera, uma dor resgate, uma dor reparação, será profundo. Nós, ao compreendermos isso, apenas abrimos o nosso campo mental para que ele possa seguir o seu caminho e eu consiga seguir o meu com a minha própria dor. Não trazendo aquele sofrimento para mim, porque ele não me pertence. Ele pertence ao outro, são escolhas do outro, são vivências do outro. Mas se ele me pedir ajuda, eu devo ajudá-lo. Naquilo que me é possível, naquilo que me é permitido, naquilo que ele permite. Não nos magoarmos diante das recusas do outro, ou o outro diante das recusas que nós pedimos. Ao se fingir, ao se fazer de completamente insensível diante do meu sofrimento, temos que começar a atender e a amadurecer esse quesito de que ele também sofre.
E Jesus nos dá esse exemplo. Diante dos seus grandes sofrimentos que ele vivenciou, ele socorria aqueles que sofriam, desde que o permitissem. Compreender isso é lembrarmos que a agonia existe na Terra. Ninguém passa na Terra sem a presença da agonia. Aqui reencarnados ou desencarnados, próximos ao campo atmosférico espiritual do nosso planeta, a agonia está presente. Ela vai sempre surgir em cada um de nós que aqui estamos, de acordo com a necessidade do resgate que nós nos encontramos em curso e nós temos que realizar. Quando nós sentimos aquela agonia profunda, aquela dor que parece que não desaparece jamais, noite e dia, estamos em processo de resgate. E não é um conformismo, é um entendimento. O entendimento nos faz perceber que quando nós sentimos a dor da nossa alma, estamos a caminho de nos libertarmos dela. Porque muitos sequer se dão conta disso. A agonia nos faz lembrar mais uma vez do Mestre Jesus. Não quando ele se iluminou, não quando ele socorreu, mas quando ele, no Monte das Oliveiras, em dor profunda, em agonia profunda, clamava ao Pai que seja feita a sua vontade. A dor, ela está presente em todos nós. E o Mestre nos dá esse exemplo, porque são leis divinas. Porque quando as leis divinas são impostas ao compromisso da nossa restauração, e nós estamos aqui restaurando, os mecanismos das leis são automáticos. Não adianta eu me rebelar, não adianta eu me esconder, não adianta eu fingir que não está acontecendo. São automáticos e eles se impõem sobre cada um de nós, de acordo com as necessidades de cada um de nós. E esse mecanismo automático, ele se manifesta de inúmeras formas. Para que eu possa compreender, ter a capacidade de discernimento. Porque quando eu tenho parâmetros, eu começo a ter consciência. Se eu estou na escuridão, eu sei que existe o claro. Se eu estou na dor, eu sei que existe o alívio. Se eu estou no desespero, eu sei que existe a solidariedade. Esse processo das divinas leis são automáticos. E eles avaliam a nossa conduta. Qual é a minha conduta? Como é que eu devo me preparar? Como é que eu devo me comportar diante da dor? É necessário se manter em paz íntima na dor individual de cada um de nós. Porque quando nós nos revoltamos, a dor fica mais insuportável. Porque estamos entrando em conflito com uma lei universal, que é igual para todos. A dor não tem distinção. Rico, pobre, não faz etnia, não faz nada disso. A dor é dor. A rebeldia torna a dor insuportável. O desespero faz ela maior. O tempo não passa. Ele se torna quase infinito quando estamos em dor e desesperados. Quando estamos ainda mais em desânimo, nós estamos conspirando diante da dor contra a nossa própria superação. Nós estamos desacreditando de nós mesmos. E quando nós nos deixamos levar pela mágoa, a dor é mais rude, ela é mais cruel. O que é que a mágoa em termos da dor? Por que, Senhor, comigo e não com a Patrícia? Por que, Senhor, não com a Patrícia, mas sim com a Ivone? Essa mágoa do espírito, essa mágoa da alma, faz com que a dor seja mais rude. Porque eu estou tentando transferir a minha carga de responsabilidade, corrompendo as leis divinas, segundo a minha mente estreita, para jogar sobre o outro. Acusá-lo em nome de Deus, porque ele não sofre mais do que eu. E assim é em todos os lugares. Assim é aqui e assim é em qualquer lugar, seja no mundo material ou espiritual, dentro das vibrações
que nós estamos vivenciando. Mas a pergunta é, por que eu sofro tanto? Bem, olhem o que eu estou lendo. Trouxe para vocês. Não foste o pior. Não devemos nos considerar que nós sofremos tanto porque nós fomos os piores dos seres no nosso passado espiritual. Eu fui tão ruim, eu fui tão cruel, eu fui tão perverso, por isso eu sofro tanto. É um equívoco, é um pensamento errôneo, é um pensamento que abre portas para o processo da obsessão. Acreditar que foi o pior dos seres que o Pai já criou. Por isso existem esses tipos de dores. A dor que eleva, podemos citar assim com um parâmetro pobre, Jesus. A dor que conquista. E existe a dor que resgata. Vejam, dor que eleva, dor que conquista e dor que resgate. Em qual das dores nós estamos? Nós estamos na dor resgate. Estamos na dor resgate. A nossa dor é uma dor de resgate. Porque o nosso amor não conseguiu evitar essa dor no passado. Não soubemos amar no passado. Não soubemos dedicar todo o conhecimento que já possuímos, toda a generosidade do nosso coração, nós evitamos em distribuir de uma forma magnânima. Por isso mesmo que Joana de Ângeles nos diz, ama na medida das tuas forças. Liberte-se das prevenções. Não tenha pré-julgamentos. Não julgue. Não se previna diante daquele que aparentemente não compreende a tua dor. Parece que ela é impenetrável. Mas não. Liberte-se do pessimismo. Isso nunca vai acabar. Jamais vencerei. Estou sempre abandonado ou abandonada. Ninguém olha por mim. Liberte-se da autocompaixão. Liberte-se da revolta. Amando mais. E conseguirás com rapidez a harmonia que está buscando. Mas através da dor. A dor resgate. A dor que tira você das sombras do teu próprio eu e te traz para uma luz do seu próprio eu. Mas isso só é possível se você se colocar em movimento. Se você entender os mecanismos aos quais todos nós estamos sujeitos. Não há exceção. A dor, qualquer forma que ela possa se apresentar, principalmente a dor resgate, é para nos ensinar a amar. Para nos ensinar a sair do pessimismo. Para nos ensinar a sair da autocompaixão. Para nos ensinar que quanto mais nós nos revoltamos, mais difícil se torna a nossa harmonia. E não haverá terapias alternativas, não haverá medicações, não haverá qualquer oração que o outro possa fazer por você para te libertar da dor que cabe a você mesmo se libertar ou mesmo se libertar. Mas não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. Amigos devotados, amigos queridos, zelosos estão nos cercando com carinho. A espiritualidade maior. Nós estamos recolhendo gentilezas e dádivas incomuns. O tempo todo. Toda vez que entramos em oração e em prece sincera ao Mestre Jesus, a espiritualidade maior, esses amigos zelosos se manifestam, se fazem mais presentes e nós estamos recebendo bênçãos que para outros seriam felicidade. E nós, às vezes, não valorizamos, porque estamos perdidos em nós mesmos. Sequer conseguimos forças para orar. E nós estamos recebendo ajudas incomuns que somente poucas pessoas conseguem. Estar presente num trabalho, num encontro como esse, começando a falar de algo que incomoda muitos, que é a dor, de uma forma que nos liberta, não nos isenta, mas nos liberta, é uma bênção incomum. É uma oportunidade que poucos têm. É um caminho que nos leva para um balanço justo. Porque a nossa coleta de favores divinos, pensem sobre isso agora, é muito maior do que o testemunho de lágrimas que cada um de nós carregamos.
Todos nós choramos, todos nós temos dores, todos nós nos entristecemos. Muitas vezes até nos deprimimos um pouco. Mas os favores divinos que nós recebemos, em termos de saúde, de inteligência, de companheirismo, de estudo, de oportunidades, é muito maior do que o que nós estamos lamentando. As lágrimas que nós estamos chorando hoje e as dores que nós estamos carregando são amenizadas se nós mudarmos o nosso pensamento, a nossa paisagem mental. Sair da mágoa, sair da queixa, sair da acusação e começar a agradecer a Deus, louvando-o através da oração. E eis a grande dificuldade: louvar o Pai pela dor que nós estamos carregando. É incompreensível para nós. Agradecer ao Pai por uma doença severa que está me alcançando um ente querido. Mas é esse momento em que nós compreendemos que o nosso poder mental nos proporciona a compreender os benefícios que Deus nos traz. Porque o Deus é amor. Deus jamais nos faria qualquer coisa para nos prejudicar. E Ele nos dá, através de Jesus, inúmeros exemplos dessa sua bondade, dessa sua plenitude. Reparar. A ação de reparar, recomeçar, reiniciar, ter consciência do seu erro e iniciar a ação de reparação. Reparar os seus erros, reparar as suas iniquidades na oportunidade da encarnação do passado. Nós precisamos produzir o bem em todos os nossos atos, não apenas na casa espírita, não apenas no momento que estou numa palestra, não apenas no momento que estou numa preleção ou estou numa reunião mediúnica, mas em todos os meus atos. Eu preciso ter consciência se eu estou reparando através da minha própria percepção os meus atos do passado. Eu preciso fazer luz no meu íntimo. Eu preciso aprender a brilhar. Vós sois luz. O Mestre já nos avisou. Não podemos alegar desconhecimento. Não podemos alegar ignorância. Eu não sabia, Senhor, que eu era luz. Isso não podemos mais. Nós somos luz. Fazer essa luz brilhar no nosso íntimo é responsabilidade nossa. E quando ela brilha, nós ficamos livres e plenos com Deus, que planeja essa plenitude para todos nós. Essa é a jornada que está nos aguardando. Essa é a jornada que espera por nós. O primeiro passo já foi dado. Sentar à beira do caminho não é sonhar, é escolha nossa. Ou sentamos à beira do caminho e esperamos os demais passar, e depois não alcançaremos. E não adianta reclamar da dor que está pelo caminho que você ainda não